Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma live aqui no canal Brunão Astrônomo. Vamos lá, Júlio de Castro, Sandra, Maria Luísa, Edjane, Arlete, quem mais? Renê, Rita, Ricardo, Maria Luciene está aí também, Cleia, Esterfalos, Sem Nome, Rita. Muita gente chegando neste momento, Éder Luiz, Vânia, está aí Aldo, Lucimar. E vamos que vamos, pessoal. Hoje eu vou apresentar uma live para vocês a respeito do asteroide Apófise. Eu vou apresentar cálculos para vocês que possibilita a colisão desta rocha espacial no nosso planeta em 13 de abril de 2029. Isso mesmo. Vocês entenderam? Eu vou apresentar cálculos onde nós temos velocidade, força gravitacional, potencial de ação, potencial de espaço, potencial de diâmetro e vários cálculos onde podemos apontar uma colisão deste asteroide aqui no planeta. Esses cálculos você não vai ver nenhum youtuber falando, a respeito disso, porque a maioria deles não são astrofísicos, tá? Eles só apresentam a causa lá e pronto. Eu vou explicar para vocês de forma científica, de uma forma astronômica, a respeito desse asteroide. E eu acredito que esse asteroide, o Apófise, ele é o absinto bíblico, porque estamos, digamos, com o planeta Terra já dando sinais do que já estamos no final dos tempos. Final de um tempo. O que é final dos tempos? Seria o final do mundo? Seria o fim do mundo? Não, seria não. Final dos tempos é o fim de um tempo para começar um outro tempo. Estamos no final dos tempos, que vai começar um novo tempo. Por incrível que pareça, nós temos uma agenda que aí está, né? Dia 30, 2030 e no dia 29 vai vir essa rocha espacial. Então eu acredito, pessoal, totalmente, tá? 100%, vamos dizer, 100% que o Apófise ele vai colidir com o planeta Terra e vai ser no hemisfério norte. Vou mostrar para vocês isso aí também, tá? Por que vai ser no hemisfério norte? Eu vou estar explicando para vocês, eu não vou estar só falando, vou estar mostrando para vocês o porquê dessa colisão, que vai causar essa colisão em termos de cálculos astrofísicos. Tá? Bruno, você acredita no 3 e Atlas? Ele é real, né? É uma rocha espacial ou então uma nave que aí está, certo? Ele é real. Vamos ver o que vai acontecer, se ele vai trazer mais espantos a nós e fazer aí coisas não convencionais que se enquadra em um cometa. Vamos observar, né? E esse que irá envenenar as águas, ô Maria, segundo as profecias, nós teremos uma rocha espacial muito devastadora, que seria o absinto. Teríamos uma outra rocha espacial que cairá no mar e uma outra rocha espacial que vai cair nas águas dos rios doces. Então são 3 rochas espaciais mais a chuva aí de estrelas, segundo, tá? A profecia bíblica. Segundo a profecia bíblica,
essas colisões, que eles chamam a estrela do absinto e outras rochas ardendo de fogo, é isso, tá? E lembrando que isso aconteceu, isso é normal, tá, pessoal? Cair rochas espaciais em planetas e se astros é normal. Só que estamos tendo aí uma grande aproximação dessas rochas espaciais do nosso planeta. E eu tenho os cálculos, eu fiz os cálculos, eu sei fazer os cálculos de forças, de potencial, de gravidade a respeito de asteroides. Eu vou mostrar para vocês aqui, repito, tão perigoso que é esse Apófise, que eu acredito plenamente que ele vai colidir. Eu vou estar explicando isso para vocês, tá? O nosso sistema solar está totalmente anormal, tá? Antes de explicar a respeito da Apófise, eu quero falar a respeito de uma explosão solar que acaba de acontecer. Classe X, totalmente poderosa, tá? E está ficando cada vez mais tenso a situação da nossa estrela, que está se agitando cada vez mais. E o porquê que isso está acontecendo? São aproximações de astros, tá? Aproximações de astros. A nossa potência celeste está sendo abalada. Cristo anunciou no passado: as potências celestes serão abaladas. E hoje eu falo que as potências celestes já estão sendo abaladas. Nada lá em cima está normal, tá? E essa explosão solar, ela pode causar uma grande confusão no planeta Terra em termos de apagões, tá? Seria 3 dias de escuridão, que tanto fala, seria esse apagão que pode acontecer a qualquer momento, tá? Porque a coisa lá em cima está feia. Vejam só essa situação, daqui a pouco vou estar mostrando a possível colisão da Apófise no planeta Terra, mas primeiramente eu quero passar essa informação para vocês. NASA emitiu um alerta importante, pois um vento forte pode representar riscos e causar apagões. Emitiu hoje, tá? O fenômeno que acaba de acontecer pode apresentar riscos, além de produzir espetáculos de aurora boreal. Então, temos uma forte erupção, pessoal, que acaba de acontecer. Deixa eu só desligar esse cara falando aqui. Tá? E que foi dessa maneira aqui, ó. Segundo a sonda estéreo que pegou, tá? E aconteceu esta forte erupção. Ainda vamos ter o impacto dela, tá? Vamos ter o impacto dessa rajada solar no nosso planeta, que é uma intensa chama solar, né? De classe X 1.9, que foi gerada nesses primeiros momentos, tá? Então, tudo que está acontecendo é profético. Nas profecias falam que Saraiva e fogo sairá da nossa estrela, do nosso Sol, lançada do nosso Sol. Saraiva e fogo lançado do Sol, que queimará a terça parte da Terra, está para acontecer. Tudo na sua ordem. E tudo está apresentando sinais. Que colisões de absinto, rochas espaciais acontecerá no planeta Terra. Eu acredito que a Apófise vai dar a largada disso aí, vai ser o primeiro devido tudo que está acontecendo. E isso é real. Muito real. Muito real. Tá? Muito real. Eu venho falando com vocês há um bom tempo. Tá? E hoje vocês vão ver o que eu vou mostrar para vocês aqui. A verdade é essa. Tá? E isso, pessoal, eu falo para vocês, é normal, tá? Isso aconteceu no passado, e vai acontecer aí ao longo dos ciclos que nós passamos. Só que este parece que vai ser o último, tá?
Mas vamos lá. Primeiramente, antes de ir diretamente para o apófice, tivemos um tremor de terra no Rio Grande do Norte, perto do litoral do estado, tá? Mais um terremoto aí, dessa vez no Rio Grande do Norte. Vários terremotos estão acontecendo. Lembrando que estamos tendo aqui, ó, um terremoto também no dorsal médio atlântico, de frente para o Brasil aqui da situação norte, aqui está. Estou sempre de olho aberto nessa fissura aqui, porque daqui vai desencadear um grande tsunami que atingirá o litoral do Brasil. Na hora que acontecer, não adianta mais tentar fazer algo, tá? Então tá, vamos esperar. Pois bem, eu falo para vocês o seguinte, pessoal. Eu vou falar um pouco a respeito da apófise, depois vou entrar nos dados, tá? Nos dados. Não tem nada de Trace Atlas, tá? Trace Atlas não é absinto. Trace Atlas, pessoal, ele vai passar muito longe do planeta Terra. Muito longe. Caso ele virar para cá, ele não é um cometa, ele é uma nave alienígena. Tá? O Trace Atlas é o seguinte: você. Até então, vamos ver o que vai acontecer. Se ele vir em direção à Terra, aí ele não é uma rocha espacial. Acredite, e ele não age como uma rocha espacial. O absinto não, o Oumuamua que passou também é estranho. Este eu estou falando do Apófise. O que é o Apófise? Apófise é um asteroide de 400 metros de diâmetro. Ele vai passar abaixo dos satélites que nós temos nos céus. Você imaginou uma coisa dessa? Você imaginou ou imagina uma rocha espacial de 400 metros de diâmetro passando abaixo dos satélites? Vocês acham que vai acontecer o quê? Vamos aplicar os cálculos em cima dessa rocha espacial, baseado na força gravitacional, no ponto de atração de forças, entendeu? E o que acontece se ele colidir com o planeta Terra? Ele tem um poder de destruir um estado do tamanho de São Paulo, do Rio de Janeiro. Isso no primeiro impacto, sem contar a sua onda que se espalharia e a confusão que iria causar, e desde aí o planeta Terra poderia estar mudando completamente qualquer aspecto, tá? Financeiro, climático vai piorar cada vez mais e por aí vai, apagões e por aí vai. Então, vamos falar um pouco sobre o apófise, pessoal, tá? Por que eu estou falando dele? Porque, vocês sabem, eu faço uma interação dos estudos astronômicos com as profecias bíblicas. Eu deixo bem claro que eu sou cristão, acredito na criação e acredito na Bíblia. Devido pelo amor de Deus, ali tá tudo tá ali, está acontecendo, né? Não é muita coincidência, é muita coincidência. Então, repito aqui, as profecias bíblicas, em se tratar de Apocalipse, aponta a astronomia toda hora. Tudo apontando céus. Tudo começará a acontecer a partir de lá. Não é? Ou é mentira minha? Haverá sinais aonde? Nos céus, não é? Sinais na lua, sinais, tá? No sol.
Olha como é que o nosso Sol está. Estão entendendo? As estrelas cairão da onde? Não é dos céus? O absinto vai passar aonde? Ó, o absinto não, o dragão vermelho vai passar aonde? Né? Nos céus? Né? Tudo nos céus. E Cristo ainda fala que a potência celeste serão abaladas. Então, e como eu sou astrofísico, eu venho analisando, estudando tudo o que está acontecendo, meu irmão. O Sol está agitado. Os planetas do sistema solar estão mudando e se transformando e agindo de forma anormal. A Lua nem se fala, né? Como ela está se apresentando para nós em forma de U. E estamos tendo aproximações de rochas espaciais constantes e quebramos recordes de aproximações de rochas espaciais. Então, tudo já está na hora de acontecer. Isso eu estou me baseando apenas na astronomia. Se for falar os problemas que nós estamos tendo aqui no planeta Terra, aí que fica mais nítido ainda que estamos nos aproximando das profecias do final dos tempos. A verdade é essa. E não tem o que inventar, não tem como falar mentira. Tá? A verdade é essa. A verdade é essa. Todos os vulcões estão acordando. Os vulcões adormecidos há milênios, há séculos, estão acordando. Não é mentira, é verdade. Por que está acordando? O que está acontecendo? O que faz eles acordarem? De onde que vem essa força? Aí que entra o canal Brunão Astrônomo. Né? Pois bem, vamos falar um pouco a respeito da apófise. Tá? O apófise, segundo o site da NASA, vamos falar, né? Vou falar e vou desmentir algumas coisas aqui, vou mostrar cálculos para vocês, tá? O asteroide Apófise próximo à Terra é um asteroide potencialmente perigoso, verdade, que passará perto da Terra em segurança, mentira. Vou mostrar por quê. No dia 13 de abril de 2029, ele vai passar cerca de 32 mil quilômetros, uma distância muito mais baixa do que os satélites, que alcançam 36 quilômetros. Então você pode imaginar uma coisa dessa. Isso aqui é colisão. Uma rocha espacial de 400 metros. Tá? E isso é colisão. Tá? E o apófise, pessoal, é isso. Né? Tá? Então, vamos lá. Asteroide que causou alarme entre cientistas vai passar perto da Terra. Claro que vai passar. Né? Eles mandaram uma. Claro, meu irmão, onde vocês estão? Essas matérias, claro que vai passar. Vai passar abaixo. Se uma rocha espacial passa milhões de quilômetros, já é perto, imagina passar mais baixo que os satélites. Tá? Então já mandaram uma sonda já para. Né? Já tem várias situações, para falar a verdade, pessoal. Vou falar a verdade para vocês. Tudo que está acontecendo em cima, em termos de lançamentos de sondas e de tudo, é por causa da apófise. O apófise é a rocha espacial que na história moderna vai passar mais próximo de tudo. Desde que o ser humano é ser humano, pelo menos na nossa modernidade, porque somos a sexta espécie já, tá? Que 5 já se foram por causa desses eventos. Nós somos a sexta. Desde quando a nossa sexta espécie começou a existir, esse asteroide Apófise, ele é o que mais vai passar perto. Ele vai passar dentro do nosso planeta Terra. Ele vai colidir com o planeta Terra. Podem ter certeza disso. Tá? Então não tem. E vai passar, e vai entrar, pessoal. Tá? E vai entrar. Tá? Olha só para vocês verem o seguinte. Então, nós passamos aqui a seguinte situação, tá?
nós temos o ponto de equilíbrio ao redor de corpos irregulares. O que acontece? Isso aqui, pessoal, estudos astrofísicos. Vou mostrar para vocês manualmente daqui a pouco, para vocês entenderem, porque isso aqui são os estudos que nós fazemos a respeito do potencial gravitacional de corpos irregulares, né, que é a força gravitacional da Terra exercida sobre corpos celestes, principalmente a respeito de asteroides e rochas espaciais que viram um potencial gravitacional. Eu vou explicar para vocês de forma resumida, tá? Aqui mostra a força gravitacional X puxando, sempre puxando um corpo celeste, tá? Para esta força gravitacional. Então, vou clarear isso para vocês, tá? Isso aqui é só para mostrar que a gente estuda essas coisas aqui e que não tem nada, não tem invenção nenhuma, tá? E nós temos aqui, através do Ministério da Ciência, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mostra também modelos de cálculos aplicados de rochas espaciais sobre a gravidade da Terra, tá? Eu tinha deixado um negócio separado aqui e o negócio foi lá para cima. Puta merdas. Porque é muita coisa que tem nesses estudos, tá, pessoal? Agora, até achar isso, peço a vocês um pouco de paciência, tá? Aqui está. Praticamente, meu Deus do céu, tá? Aqui nós falamos do tamanho das rochas espaciais, não importa isso aqui, não quero ir direto nos cálculos, tá? E nós temos aqui a força, que é igual à gravidade, por massa, através do raio de ação da força gravitacional. São equações que são coerentes a um sistema de coordenadas, tá, pessoal? Que variam, que tem variáveis somatórios com densidade da equação feita através fugiu o nome aqui, da hipótese das variáveis, tá? Então, que acontece? Cadê o cálculo em cima dos asteroides? Que é isso aqui, ó. Então, nós fazemos um cálculo através do raio de ação, tá? O raio de força centrífuga do objeto que está aí, que pode estar modificando a sua rota devido aos atritos que o mesmo se encontra na velocidade. Nós temos o período orbital, a dimensão, que seria o diâmetro da rocha espacial, e a velocidade. Então, são sistemas de coordenadas que nós calculamos uma força gravitacional em cima disso aqui, tá? Exercida por um corpo maior, que seria o centro de massa, de atração. Tá? Então, são cálculos e cálculos feitos através de velocidades, através de diâmetro, só que eu desconheço a velocidade da apófise que ele é muito rápido, tá? E a massa de 400 diâmetro, né? Seria seu diâmetro de 400 metros, através do seu peso e da sua velocidade, tá? Então, todos esses cálculos da gravidade são feitos aqui, que eu vou estar clareando para vocês esses cálculos, tá? Onde podemos ter um grande impacto, tá? Através desta perturbação orbital que vai acontecer com a aproximação da apófise na grande massa, que seria o centro de massa do nosso planeta. Tá? Vou estar mostrando isso tudo para vocês aqui. Vários cálculos. Se eu for ficar explicando detalhe por detalhe, que não vamos ficar mais de 5 horas de live. Então eu vou. Tá? Aqui está o cálculo da rocha espacial acima que eu mostrei para vocês. Tá? Do ângulo esférico, é muita coisa aqui. Então, eu vou estar mostrando para vocês o seguinte.
Tá? Mas antes de mostrar os cálculos, pessoal, os cálculos são aplicados aqui. Eu peguei uma simulação da ESA, tá? Da ESA sobre o apófise do sistema planetário. O que que acontece? Esses cálculos aqui nós vamos aplicar aqui agora, tá? O apófise vindo aqui, tá? Esse aqui é a ESA, tá? É a Astronomia Europeia calculando isso aqui. Nós temos o planeta Terra e aqui nós temos o asteroide detectado, que é o Apófise. Ao se aproximar do nosso planeta e passar por centros de pontos de massa gravitacional, esse aqui seria o primeiro ponto. Ele passaria aqui, tá? E neste ponto aqui seria o primeiro risco de impacto. Tá vendo aqui? Ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, orbital, ó, vou dar um pause aqui. Ele teria a chance de 10% de impacto nesse ponto aqui. Por quê? Porque nesse ponto de impacto acontece o cálculo, aqueles cálculos que eu mostrei para você, do asteroide Apófise através do centro de massa do planeta Terra. O que que acontece? Vou explicar no pente aqui para vocês esse primeiro ponto de impacto, tá? Eu vou lá no pente, grande pente, que é melhor de explicar. Aqui nós temos o planeta Terra. Aqui nós temos o Apófise passando. Aqui nós temos os satélites, tá? Só para você ver o tanto que é perto. Aqui nós temos os satélites. Esse pontinho, isso aqui é tudo satélite, tá? Esses satélites que você vê no céu aí, esses pontinhos aqui, tá? E o Apófise, ele vai passar aqui, ó. Misericórdia. Dentro do planeta Terra, tá? E a nossa atmosfera é isso aqui, ó. Vou pôr de azul. Isso aqui é a nossa atmosfera, tá? A nossa atmosfera. Aqui, eita, aqui é a nossa atmosfera, tá? O Apófise. E esse azulzinho aqui é o planeta Terra, tá? E esse vermelhinho aqui é a Apófise. E os pretinhos aqui são satélites, tá? Meu Deus do céu. Então, nós temos o primeiro ponto gravitacional, onde ele já começa a agir gravitacionalmente através da velocidade, da constantes de velocidade. Vou digitar aqui. De massa. Tá? Nós temos a massa sobre a velocidade. A massa seria o diâmetro, tá? E sobre o ponto gravitacional da constante de atração, né, de um raio de aproximação, tá? De um raio de aproximação. Meu Deus do céu, cadê o negócio? De um raio de... é difícil colocar os trem aqui, pessoal. De um raio de aproximação, eu ia pôr sobre aqui, tá? Sobre a massa... eu vou pôr aqui. Sobre a massa gravitacional, tá? Sobre a massa gravitacional, tá? Que é para ficar aqui embaixo. Então, nós temos a massa velocidade, ponto do raio de ação sobre a massa gravitacional. Aqui começa a agir a primeira etapa do nosso planeta estar puxando esse asteroide. Nós podemos ter aqui, vamos voltar para a simulação, seria a chance de 10% de impacto aqui nessa primeira aproximação. Aí nós damos uma continuidade aqui de outros pontos de aproximação. Aqui aumenta a chance de 15% de impacto, de 10% passou para 15%, tá? Devido ao cálculo feito aqui da força gravitacional do nosso planeta Terra, sendo atrás. Por que atrai? Porque o ponto de massa da força gravitacional do nosso planeta Terra seria aqui, ó. Seria o ponto do núcleo do planeta Terra. Esse núcleo do planeta Terra aqui, pessoal, nosso núcleo, ele é praticamente do tamanho da Lua. Da Lua. Tá? É praticamente o tamanho da Lua, o núcleo do planeta Terra, e é puro ferro níquel de magnetismo puro e tem força de ímã.
Uma força magnética que, neste momento, ele começa a atuar a respeito desse asteroide, nesse primeiro ponto, que nós temos a chance aí de 10% até então, neste ponto. Depois nós passamos para o ponto aqui, no outro ponto aqui, da chance de 15% de atração, né, de colisão com a Terra. Então, nós passamos por forças. Essa outra força aqui, pessoal, é de 15% de atração, tá? Através desses cálculos que nós estamos mostrando aí, de 15% de atração, de absorção, de absorver a potência desse asteroide, tá? Aí nós pegamos essa rocha espacial, nós temos aqui a rocha espacial, nós temos até então, o diâmetro dela, nós temos o cálculo de diâmetro, espero que vocês estejam entendendo essa loucura aí toda, nós temos o cálculo do diâmetro, nós temos o cálculo da massa, tá? Nós temos, através disto aqui, a velocidade, tá? A velocidade é muito importante, nós temos a velocidade, né, desse objeto, tá? Onde isso tudo aqui é posto aqui nesse cálculo aqui, né? Nós temos aí, nós pegamos a massa, o peso, nós pegamos o diâmetro, nós pegamos a velocidade, nós pegamos também a densidade, né? Que seria mais ou menos aí, a massa é diferente da densidade. A densidade seria compactada. Tipo assim, esse asteroide é de quê? Ele é de ferro? Ele é rocha espacial? Qual que é? Ele é feito de quê? Se ele for de ferro, que parece muito, a maioria dos asteroides, né? Muitos são de ferro. Se ele for de ferro, meu irmão, aí nós podemos acrescentar o ferro na massa aqui, na massa e podemos apresentar, além do peso dele, da massa e e da, da densidade, nós podemos aí acrescentar ainda mais o ferro, por quê? Porque o ferro tem um poder atrativo, né? Com forças magnéticas. O magnetismo, o ímã puxa ferro, não puxa? O ímã puxa plástico? O ímã puxa ferro? O ímã puxa ferro, né? O ímã puxa ferro, tá? Aí você pensa o seguinte, o núcleo do nosso planeta, ele é de ferro-níquel. Aí eu vou perguntar para vocês aqui agora, antes de continuar com esse negócio. Agora eu fiquei curioso, que eu esqueci de pesquisar isso aqui. Esqueci de pesquisar aqui. O apófise, você é apófise, o que for, né? Ele é de ferro? Eu esqueci, isso aqui é importante, viu? Ele é de ferro? Eu não sei, será que é de ferro? Tá? Só tá. No meu filho, na apófise, vamos para apófise. Tá? Apófise, que é melhor. Se não, né? Pronto. Menos mal, tá? Ele não é feito exclusivamente de ferro. Notícia boa, porque se ele é de ferro, aí que o trem ferrou, tá? Se ele é de ferro, aí que o trem ferrou. Sua composição inclui uma mistura de materiais, principalmente de silicatos, rochas, juntamente com níquel e ferro metálico. Aí, ó, tá vendo? Ele tem níquel e ferro metálico. É uma mistura. Se ele fosse totalmente de ferro, ferrou. Mas vamos pôr uma porcentagem aqui de 15% de ferro. Se ele tem 15% de ferro, tá? 15% apenas de ferro na sua composição, já ajuda muito nessa atração dele, tá? Através do núcleo do planeta Terra. Mas aí nós temos a velocidade. O que vai basear na velocidade? O apófise, pessoal, ele vem na velocidade muito alta, tá? Ele vem na velocidade muito alta. Ele vem aqui, ó, na velocidade muito alta. Se ele começar a diminuir a sua velocidade devido
Que às vezes aí tem que aí que sabe, ou ele vai diminuir, ele vai disparar. Mas toda a rocha espacial, quando se aproxima da força de massa gravitacional, ele começa a desacelerar, não é? Os asteroides e cometas e planetas, quando chega próximo ao Sol, ele começa a desacelerar, né? Aí depois pega o efeito estilingue. Então, o que vai acontecer? Esse asteroide abaixo dos satélites, ao se aproximar do ponto gravitacional, a tendência é ele desacelerar. Ainda mais se tiver uma porcentagem de ferro sendo atraída pelo núcleo. Vai ter uma freada aqui, meu irmão. Um asteroide freando próximo à Terra não é nada bom. Entendeu? Então a chance dele vir, frear e fazer isso aqui é muito alta. Se ele disparar aqui no efeito Stirling e passar rápido, quanto mais rápido, menor o risco de impacto. Quanto mais a desaceleração, maior é o risco de impacto. Tá? Então, e lembrando que vai passar abaixo dos satélites. Então nós vamos ter aqui uma desaceleração devido os atritos atmosféricos, os atritos do campo magnético, porque isso tudo é peso, é massa, tá? É massa. A atmosfera tem peso. Sabiam disso? Que a atmosfera tem peso? O ar tem peso? Olha o vento, que ele faz. É peso, é massa. Então, ao passar dentro da nossa atmosfera, nós vamos ter um outro cálculo aqui, que não foi colocado aqui, que eu esqueci, que é o peso da atmosfera exercida sobre a massa desse asteroide. Vamos ter uma diminuição, uma desaceleração por causa disso. Olha o tanto de fator que nós podemos colocar nos cálculos aqui de atração. Além da força gravitacional, nós podemos ter uma diminuição da aceleração desse objeto devido ao atrito da grande massa de ar que tem dentro da nossa atmosfera, atrito, né? Massa e mar vai desacelera. O ar tem peso. E ele vai passar abaixo dos satélites, dentro da nossa atmosfera. Então, a chance de atração dessa rocha para cá, meu irmão, é muito alta. É muito alta. Muito alta. É colisão, tá? É colisão. Agora eu pergunto para vocês, quem no YouTube aí tem a capacidade de explicar isso para vocês aí, em termos astrofísicos, astronômicos, com toda humildade? Com toda humildade. Isso que eu estou falando para vocês era para eu nem estar falando. Isso vai me dar problema. Daqui a pouco vai me dar problema isso aí. Porque eu não posso, ou posso, apresentar uma coisa de forma tão aberta para vocês, igual eu estou falando aqui agora. Eu venho falando só a superfície. Agora eu aprofundei demais. Daqui a pouco tô tendo problema aí por causa disso aí. Eu não estou falando mais de forma superficial, por falácia. Eu mostrei para vocês o que acontece. Tá? Isso vai dar problema. Pode ter certeza que vai. Mas tô nem eu, não tenho rabo preso com ninguém. Não tenho rabo preso com ninguém. Então pronto. Não sistema nenhum. Falei. Tá? Falei. Então, é agora que eu tô vendo o chat, pessoal, porque quando eu tô compartilhando a tela eu não vejo nada, tá? Agora que eu tô vendo o chat aí, compartilho a tela eu não vejo nada. Então eu falo para vocês o seguinte. De tudo que está acontecendo aqui, as maiores preocupações é a erupção solar que está acontecendo e é este asteroide. Se até 2029 nós tivermos inteiro, ele vai entrar. Porque até 2029 está para acontecer muita coisa.
Meu irmão, desse período até 2030 está para acontecer muita coisa. Bruno, simulador da NASA, ele vai passar abaixo dos nossos satélites. E a NASA, a ESA, eles não vão explicar isso do jeito que eu expliquei para vocês. Porque, pessoal, quando eu fiz a faculdade, eu estudei isso tudo aqui, ó. Eu estudo esses pontos aqui, ó, de equações, de pontos gravitacionais. É isso tudo que eu acabei de explicar para vocês de uma forma mais básica para ficar um pouco mais entendido, entendeu? Para colocar os números aí tem que ser, sabe, tudo sobre esses asteroides. Mas é, o tanto que eu fico vendo, com todo respeito aos nossos irmãos aí, vamos pôr a Carol Capel. Carol Capel faz um vídeo bonitinho, fala superficialmente a respeito daquilo ali, para você ver o tanto que eu sou perseguido. Aí tem 200 mil visualizações, mas não falou nada, só mostrou aquilo ali. Aí você pega aquele canal do Meteorito lá, é muito bonita tudo que ele fala ali, ótimo trabalho também, tá? Um ótimo trabalho, o estúdio bonitinho, fala aquilo ali, mas só falou aquilo ali. Mas apresentar esses cálculos aí, vir aqui e mostrar o que acontece, é totalmente arriscado. Aí o que acontece? O robozinho do YouTube já começa a tirar o alcance e diminuir. É até bom, porque se isso espalha, eu tenho problemas. É até bom ficar pouquinho a gente mesmo, tá? Se isso espalha, meu irmão, é complicado, tá? É complicado, porque quando a gente apresenta certas coisas assim, explica de uma maneira, a maneira totalmente, isso aqui é a maneira mais, isso aqui, pessoal, que eu falei aqui, é a mais básica assim para vocês entenderem, entendeu? Como é que age, como é que funciona a atração de corpos. Muito básico, tá? Para vocês entenderem, tá? Pessoal, quem está chegando agora, reveja até o começo. Não é complexo de perseguição, não, só é porque eu sou formado em astrofísica. Eu sou diplomado, entendeu? E uma pessoa formada falar certas coisas é complicado. Eu sou formado nesta área. Então todo mundo sabe o que eu estou falando. Cientistas sabem, o pessoal sabe que não é mentira. Se eu fosse um qualquer falando de uma área que eu não sou daquela área, tudo bem. Se eu chegar aqui e falar de política, eu não entendo nada de política. Para mim, política é a merda. Eu não entendo de política. Aí sim, não. Mas eu não, sou formado em astrofísica. Tá? Então eu apresento cálculos. Eu mostro as coisas. Entendeu? Eu mostro aquilo ali. Eu sou formado pelo Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Pelo projeto Ciências e Tecnologia. Né, pessoal? Só que tem o QI acima de 100 já dá para. E por falar em QI, pessoal, eu fiz. Deixa eu ver aqui se eu acho que eu tenho ainda um negócio aqui. Por falar em QI, deixa eu ver aqui se eu tenho isso aqui. Acho que eu não vou ter, não. Por falar em QI, autorização de viagem no. Ah, os testes de QI aqui. Será que é isso aqui? Cadê? Por falar em QI, aqui.
Olha o teste que me mandaram aqui. Eu nem ia falar isso aqui, mas o rapaz falou de QI. Olha o teste que me mandaram aqui, quer ver? Que eu fiz aqui, ó. Eu vou expor a empresa aqui, cadê? Sumiu? Tá aqui, ó. NeuroQuest teste de QI. Os testes psicotécnicos geralmente são compostos de testes de personalidade, testes de raciocínio, testes de habilidade específica e para aí vai, né? Os graus de QI elevados são geralmente classificados como inteligência superior de 110 a 120, muito superior de 120 a 140 e genial acima de 140. É importante notar que QI é apenas uma medida e características como criatividade, comprometimento com tarefa também são cruciais e superdotações. Nome, Bruno Santos Silva sou eu, e CPA agora já foi, tá? A minha profissão que eu entrei, que eu tô agora. Deu aqui, ó. Resultado psicotécnico, Bruno Santos e meu QI, pessoal, deu 127. Aqui, um QI de 127 é considerado acima da média. As pontuações de QI são normalmente distribuídas em uma curva disso aqui e vai indo, né? Meu QI, pessoal, deu média alta, a média de 127 coloca um indivíduo na categoria média alta. Meu QI deu 127. Tá bom, né? Bruno, você tá torcendo por. Nossa, não vejo a hora. Não vejo a hora dessa rocha espacial entrar. Porque faz parte da profecia de Cristo, né? Mas Cristo fala o seguinte: isso tudo tem que acontecer. E quando essas coisas começar a acontecer, não vos assuste. Por quê? Porque é a minha próxima, está próxima à minha vinda. Cristo fala que quando essas coisas começarem a acontecer, para alegrai-vos que a vinda dele está próxima. Meu irmão, o mundo para mim já era, já deu. Nós estamos vivendo na felicidade, na alegria. Mas o que vinha é isso mesmo, né? É normal isso aí. Isso acontece, tá? E eu te falo uma coisa. Meu irmão, o que eu apresentei para vocês aqui a respeito dessas forças de atrações envolvidas a cálculos de massa, gravidade, velocidade, densidade, basicamente componentes químicos do material, centro de massa, esse asteroide vai entrar. É impossível ele não entrar. O cara vem aqui para ficar falando de outros canais. Fala o meu canal lá para outros canais. Eu tô nem aí para os outros canais, não. Ninguém fala do meu canal para outros canais. Pelo amor de Deus. É uns mala que aparece aqui, cara. Ninguém fala do meu canal para os outros canais. Né? Vem fazer propaganda de outros canais. Ah, por quê? Não, porque outros canais falam mal de mim. Eu já passei muita raiva com outros canais, entendeu? Aí é complicado, né? Tá mais canais aí que meteu o pau em mim, falou mal de mim, aconteceu um montão de coisa, né? Tem canais que eu gosto, ó, os canais que eu gosto. Vou falar os canais que eu gosto aqui. Eu gosto do Rodrigo Silva, do canal Rodrigo Silva, do canal Rodrigo Silva, né? De arqueologia, vocês conhecem lá. Eu gosto muito dele, é muito inteligente. Você sabe um canal que eu gosto muito? É do Rubão, da Verdade Oculta, né? Fala, Rubão. Rubão, tem coisas que eles falam ali, pessoal, que é muito interessante a respeito do sistema, tá? Eu gosto muito do Rubão. Rubão eu gosto. Rubens Sodré. Acho que é o único dos dois que eu assisto. Só assisto esses dois. O Rubão, Verdade Oculta, e do Rodrigo Silva.
Igual outros canais do YouTube, eu vou assistir, no meio do caminho eu paro de assistir. Né? Porque começa a falar certas coisas que eu fiz. Não é muito tanta coisa. Mas tudo bem, tem que respeitar o trabalho de cada um, tá? E aquilo vai ali. Mas, pessoal, então, o que que acontece? A respeito desse asteroide aí, tá? Eu falo para vocês, pessoal, a gente estuda, eu estudei isso aí. Eu tenho uma afinidade com a Bíblia, tá? Também, que eu já li a Bíblia várias vezes, tá? E tem muitos encontros do que está acontecendo agora com as profecias, principalmente questões astronômicas. Muita coisa pode acontecer. Tudo pode acontecer, tá? E a questão de alienígenas, questão de Crazy Atlas, é uma nave, ou Oumuamua, vai ser assunto para a próxima live. Que eu também acredito. Se a gente for falar aqui certas coisas, vamos ficar 2 dias falando numa live, que é muita coisa que nós temos para falar e conversar a respeito de muitas coisas. Porque perante o universo, tudo é possível. Tudo é. Mas vamos voltar no que está acontecendo neste momento. Nós temos que nos preocupar muito com guerras, pandemias, rochas espaciais, vulcões, erupções solares. Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E clima. E clima. Bruno, não minta que já. Não, então tá, tô mentindo, tá? Tô mentindo. Tá? Você tá falando que eu sou mentiroso, então eu sou mentiroso. Quem sou eu para desmentir você? Tá? Então eu sou mentiroso. Então, pessoal, nós temos tudo. Hoje eu estou com paciência. Nós temos tudo. Os eventos que levam todos estão acontecendo na extremidade, tá? Cheguei agora aí, faz quase 1 hora que começou. Jesus Cristo está vindo. Depois, quem está chegando agora, reveja a live desde o começo. Reveja a live desde o começo, tá? Eu passei coisas importantes aí. Coisas importantes, né? Opa, obrigado, Éder Rocha. Está aí, tá? Muito obrigado, pessoal aí, que está elogiando. Então, pessoal, nós estamos aqui para falar abertamente, pelo menos, o que nós estudamos. Agora, se tudo que nós aprendemos na escola for mentira, apesar que tem muita coisa ali que eu não acredito, mas aí é complicado. É complicado, né? Então, nós passamos o que nós sabemos. Nós estudamos e tentamos apresentar aqui pelo menos a verdade para todo mundo, o que realmente está acontecendo, porque aquilo ali que eu falo sempre, os recordes é a principal prova que tudo está descontrolado. Todos os pontos de eventos quebrando recordes, pontos que levam em massa, quebrando recorde em cima de recorde, significa descontrole. Aí o que está acontecendo? O que está fazendo esse descontrole acontecer? Aí que eu entro, né, com meus estudos. A verdade é essa. E em cima dessa transformação toda, o governo tem que agir, implantar uma nova organização de governança, que seria uma agenda. Se tudo está se transformando, o governo vai ter que se adaptar nessa transformação. Aí começa a implantação de uma agenda. É isso. É isso, né? Pessoal, quem está chegando agora, reveja desde o começo a live, tá? Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até a próxima. E vamos que vamos. Até mais, pessoal.